De 1946 a 1964 aconteceu a chamada República Populista. Em 1946, o Brasil passou a ter uma nova Constituição. Nessa Constituição estava garantido o ensino primário gratuito e também gratuito na sequência dos estudos para aqueles que comprovassem falta de recursos. Houveram muitas discussões sobre a possível lei de diretrizes e bases para a educação no Brasil. Foi também no período da República Populista que começaram os primeiros trabalhos de Paulo Freire com a alfabetização, desenvolvendo um método que ele partia dos saberes do estudante para o processo de alfabetização. De 1964 a 1985, o Brasil passou a viver o chamado da Era Militar ou Ditadura Militar. Muitos preceitos defendidos por Paulo Freire passaram a ser vistos pelos governantes militares como subversivos, e assim Paulo Freire ficou encarcerado por 70 dias. Também por ser vista como subversiva, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi banida em 1967. No início da era militar, em 1964, o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos, fazendo com que o Brasil passasse a ter um caráter e uma formação muito mais tecnicista. No ano de 69, a disciplina Educação Moral e Cívica passava a ser obrigatória em todos os níveis de ensino. Em 67 foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização e tinha como método primordial reduzir os índices de analfabetismo presentes entre os adultos do Brasil. Ainda na era militar, a disciplina de filosofia foi extinta dos currículos e história e geografia estavam aglutinadas, unidas, sob o nome de estudos sociais no ensino primário. Quanto à formação de professores, a escola normal foi extinta. Já perto do fim da era militar, o ensino profissionalizante deixou de ser obrigatório em 1982. O último período sobre a nossa conversa da história da educação no Brasil é o chamado período da retomada democrática, que vai de 1985 aos tempos atuais. E eu tenho certeza que quando você for fazer a prova do seu mestrado, vai ser muito fácil falar desse período, porque é a realidade que a gente vive, são os termos e leis que a gente conhece. A educação teve um grande destaque na Constituição de 1988. Já no ano de 1990 foi organizado o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Também em 96 foi criado o chamado Fundef, que garantia verbas para o ensino fundamental, sendo substituído um pouco depois pelo Fundeb, que garantia, entre outras coisas, que os estados e municípios deviam reservar um certo percentual para gastos com educação, e destes 60% da verba para gasto com pagamento de professores. Em 98 começaram a ser publicados os famosos PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, que traziam os conceitos de competências e habilidades e recomendavam que os professores deveriam trabalhar os conceitos em cima do desenvolvimento de competências e habilidades no aluno. No ano de 2012 são publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Brasileira. Uma nova expressão que ficava bem clara em todo o documento era a questão da formação humana integral, que é diferente de educação em tempo integral. Formação em tempo integral, ela predispõe que você vai estudar os 2 turnos. Já a formação humana integral pretende colocar em prática uma formação em amplos aspectos sociais, cognitivos, aspectos críticos. Então, a partir das diretrizes curriculares de 2012,
esse passaria a ser o enfoque da educação brasileira, não mais o desenvolvimento de competências e habilidades. No ano de 2016 começa um amplo debate nacional para a preparação da chamada Base Nacional Comum Curricular. O que seria isso? Basicamente, é o conjunto de conhecimentos que todo estudante tem direito a saber, independente da localização no país. É claro que respeitando as particularidades regionais de cada um. Bom, amigos, essa foi a nossa aula de hoje. É claro que o tema ele poderia ser muito mais esmiuçado e você pode encontrar alguns detalhes pormenores citados em livros e artigos. Contudo, a ideia geral é essa. Você dominando tudo que foi falado aqui, você tem condição de fazer uma boa prova de mestrado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com os amigos que têm a mesma meta de passar no mestrado na área da educação. No mais, parabéns a você que veio aqui assistir a primeira aula, porque por mais longa que seja uma caminhada, ela sempre começa com um simples passo. Parabéns a você que veio aqui assistir a primeira aula e dar esse primeiro passo. Sucesso e até a próxima aula!